e vai ficando maior a ponto de se tornar um mar. Ou seja, quanto mais adiante, quanto mais gerações vão assumindo as promessas, maior o rio, maior a grandeza das bênçãos, mais a magnificação do projeto, maior as promessas vão tomando mais corpo. E sabe de uma coisa? Olha só, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, no versículo 5, olha só o que Deus diz. Deuteronômio 35: o Senhor teu Deus te introduzirá na terra que os teus pais possuíram, e a possuirás, e Ele te fará bem, e te multiplicará. E agora, mais do que a teus pais. Diga assim: Ele me multiplicará mais do que meus pais. Uau! Eu, se fosse tu, dava um pulo, gritava, levantava. Pode aplaudir, querido. Deus começou com Abraão, que teve um filho com Sara. Ele teve outro filho com Agar, e teve outros filhos com Quetura, mas ele teve um filho da promessa. Esse filho se multiplicou em 2, e depois Jacó teve 12, e depois se tornaram 12 tribos. Abraão teve um filho só, bem sofrido, mas diz assim: que Ele te multiplicará mais do que teus pais. Ou seja, há uma promessa, as gerações vão se passando, a promessa que vai se passando de geração em geração, vai aumentando, e Deus dizendo: se tu acha que teu pai prosperou, eu quero te dizer, tu multiplicará, tu crescerá, tu será maior, tu será mais poderoso, tu será mais forte, tu será tudo mais do que teus pais. Porque a promessa, ela não é uma promessa estanque, é uma promessa que vai crescendo, crescendo, até tomar toda a terra. Amém? Outro exemplo é no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 2 e 3. Diz que Deus falou mais Deus a Moisés, e ele disse: eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, ou Yahvé, não lhe fui conhecido. O que Deus está dizendo? A revelação que eles tinham, Abraão, Isaac e Jacó, e todos que vieram antes de ti, Moisés, era uma, mas agora eles tinham uma revelação. Eles me conheciam como Deus Todo-Poderoso. Agora eu estou me revelando mais para ti, mas pelo meu nome, Yahvé, o Senhor, não lhe fui conhecido, e eu trago essa revelação para ti. Ou seja, as gerações foram passando, e Deus foi se mostrando mais, Deus foi se apresentando mais, Deus foi dizendo: olha, é assim que funciona. Amém? Estão me entendendo? Há um crescimento na revelação de Deus. Mas, querido, se não passarmos essa herança para a próxima geração, tudo fica perdido. Tudo aquilo que nós construímos, toda promessa, todo projeto de Deus, tudo aquilo que Deus tinha para construir de tão tremendo, se não for passado para a próxima geração, se a geração dos filhos não foi simplesmente filhos como foi a geração que veio depois de Josué. Vejam só o que aconteceu com a geração depois de Josué. Em Josué capítulo 2, diz assim: faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, sepultado no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou,
que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram a Balaíns, deixaram o Senhor, deixaram os seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que haviam ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Vejam, diga assim: eles esqueceram da promessa e provocaram o Senhor a ira. Sempre quando um povo esquece das promessas dos seus pais, do projeto que Deus está construindo, essas pessoas provocam a ira de Deus. Agora foi o contrário com Abraão. Lá em Números, lá em Gênesis 18, 19, com Abraão, nos fala quanto Abraão, ele estava ali, e Deus disse para ele que iria abençoá-lo, queria dar promessa dele, porque ele iria ordenar os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, os seus descendentes, no mesmo projeto. Olha para mim aqui, vocês quiserem abrir, eu vou abrir também, Gênesis capítulo 18, Gênesis capítulo 18, esse versículo tu deve ter guardado na tua Bíblia, marcado nele, porque é um versículo fundamental. Gênesis 18, 19, diz aqui, Deus está falando sobre Abraão: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Vamos lá de novo. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e as suas casas depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Então o Senhor fará vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Querido, aqui Deus está dizendo que ele escolheu Abraão, porque sabia que Abraão iria alinhar as gerações que viriam depois dele, justamente nas promessas. Diga assim: Abraão alinhou os seus descendentes, as futuras gerações, na promessa que estava sobre ele. Não foi como Josué. Josué esqueceu, não alinhou a futura geração, e a ira de Deus se acendeu. Agora, querido, diante de tudo isso que nós vimos, nós precisamos agora revisar o pensamento de Deus. O nosso Deus é um Deus multigeracional. Diga multigeracional. Ele não pensa numa geração, ele não está pensando apenas em mim, ele não está pensando apenas nessa época, nesse tempo, no agora. Quando ele está olhando para nós que estamos reunidos aqui, ele já está olhando para a promessa que está sobre cada um de nós, e ele já está olhando lá para frente, para aquilo que ele está para fazer lá na frente, com o projeto, com a proposta e com o destino que ele tem determinado sobre nossas vidas. Amém? Ele não está olhando apenas para nós agora, em nossa geração, ele já está vendo as gerações lá na frente, com um projeto que ele começou agora, aqui no nosso meio. Então, Deus, ele tem um pensamento, o pensamento dele sempre foi que as promessas e as bênçãos e os destinos dele perpetuassem por gerações. Começa com Adão e Eva, e segue a bênção com Abel e com Sete e todos seus descendentes que andaram com Deus. Depois não foi apenas Noé e sua esposa salvo, mas foi Noé, sua esposa e os seus filhos e seus descendentes. Depois
Deus levantou Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos, e que foram abençoadas, enquanto Esaú desprezou a promessa e foi colocado fora. Depois, na época de Moisés, Deus levantou a tribo de Levi. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. E eles, todos os que nasceram na tribo de Levi, estavam destinados a um projeto. Diga assim: todos os que nasceram na tribo de Levi estavam destinados a um projeto de Deus. E depois Deus levantou Arão, que foi o primeiro sacerdote, e todos aqueles que vinham da linhagem de Arão, ele e os seus filhos depois dele, estavam destinados. Diga assim: todos os descendentes de Arão estavam destinados a serem sacerdotes. E sabe de uma coisa? Isso andou sacerdotes até chegar a Eli. E Eli teve 2 filhos, Ofni e Finéias. E estes eram herdeiros da bênção que estava sobre Arão. Eles deveriam de ser sacerdotes, cuidar do tabernáculo de Deus, da arca do Senhor. Mas foram perversos, roubaram, foram promíscuos, e Deus destruiu aqueles 2 jovens na guerra contra os filisteus. Eles foram com a arca, pensaram que somente a arca seria suficiente, não o seu comportamento e não o entendimento do destino que Deus tinha para eles. Eles pensavam que podiam fazer qualquer coisa. Não deram importância para o destino, para a promessa de Deus para a geração deles, que vinha dos seus antecedentes, que era Arão. Profanaram o templo e morreram. E naquele dia a mulher de Finéias deu luz a um filho e colocou o nome de Icabode. Quando a genealogia, a herança, a promessa que estava indo de geração em geração foi interrompida por um desprezo, por um menoscaso, a Bíblia diz assim: Icabode, a glória se foi. Entenderam? Ali em Ofni e Finéias, a glória terminou, desapareceu. Icabode, parece que é bem propício o nome do filho de Finéias. A glória desapareceu. Por quê? Porque esses 2 moços, que eram herdeiros da bênção como Esaú, não deram continuidade. E Icabode, a glória desapareceu, foi cortada. A ira de Deus se acendeu contra a casa de Eli. E Icabode, a glória se foi. Mas depois, todos esses tinham um pai: Adão, Abel, Noé, Abraão, Isaque, Moisés, Arão, Levi. Todos eles tinham um pai, da onde começou o destino deles. E agora, queridos, Davi depois, e interessantemente Jesus, quando ele foi apresentado para o mundo, ele veio com uma herança. Jesus não veio do nada. E 2 autores, Lucas e Mateus, tiveram uma sabedoria e disseram: ele tem herança. Ele não veio do nada. E colocaram toda a sua genealogia, dizendo: ele carrega consigo uma promessa, ele carrega consigo uma bênção, ele carrega consigo um destino, ele carrega consigo algo que está dentro dele. Ele tem um DNA da bênção de Deus. E se não bastasse Jesus, antes de começar seu ministério,
foi lá buscar do seu antecessor João Batista. Ele disse: eu preciso receber aqui daquilo que tu tem, eu preciso receber a herança tua e partir daqui desse ponto. Querido, deixa eu te dizer algo, que o Senhor Deus, Ele sempre teve um sonho para gerações, e a igreja infelizmente não entendeu isso. A igreja infelizmente, surgiram homens na história, e com eles, quando desapareciam, em cabote, a glória desaparecia junto. Passamos vários avivamentos na história da igreja e oramos: Senhor, manda um novo avivamento. E quando virá o novo avivamento, como vai ser? A glória vai vir, vai estar sobre alguns, e depois, quando eles se forem, e cabote de novo, a glória se foi? Não. Deus está levantando um povo diferente. Amém? Um povo que está caminhando, um povo que está andando. E cada dia que passa, quando esse povo compreende que há uma bênção, uma promessa de bênção, há uma herança de bênção sobre sua vida, essa glória vai aumentando, aumentando, aumentando. Não vai ser mais como os avivamentos da antiguidade. Quem sabe, olha bem para mim, nós estamos lá em cima, no orvalho do Hermon ainda. Quem sabe começamos a baixar um pouquinho, já estamos sentindo um pouquinho de água correndo. Mas lembram, quanto mais andar, e quanto mais estiverem alinhados com esse rio, com a promessa, com a bênção, maior o rio vai ficando, maior ele vai ficando, mais ele vai crescendo. E agora deixa eu te dizer algo. Quando os filhos, eles assumem isso, eles recebem duas coisas: uma herança e um legado. Presta bem atenção. E se tu está aqui hoje, tu tem uma herança e um legado. Vou falar de novo: uma herança